Eu não mais consigo. Vou iniciar também a apresentação do slide do próximo capítulo, e aí eu não vou mais conseguir ver as postagens que vocês vão colocar no chat. Portanto, abram aí o microfone para que vocês consigam se comunicar comigo. Quem está chegando agora, depois que eu falei a primeira vez, já deve ter visto aí no mural, vai colocando aí o nome completo e entre parênteses à frente a série, primeiro ano, e o curso. Se você preferir, pode abreviar. Vocês estão vendo a minha tela? Falem, abram o áudio e falem. Estão vendo? Sim, Sim. professor. Beleza. Então, eu vou fazer a apresentação do slide aqui do assunto que a gente vai começar agora. É exatamente isso aqui, ó. O capítulo do livro, o material que eu vou postar hoje à tarde para vocês, ele é o capítulo 5. Por que não é o capítulo 3, já que a gente já falou do 1 e 2? Porque a gente tem que selecionar conteúdos, já que a quantidade de aulas que nós dispomos, ainda mais esse ano que diminuíram a quantidade de aulas ao longo do ano, no currículo antigo a gente tinha 2 aulas ao longo do ano inteiro. Nesse atual currículo a gente tem 2 aulas em um semestre. Então a gente tem que selecionar conteúdos e tentar andar o mais rápido possível. Com o uso de slides, a gente consegue adiantar muito conteúdo. Quando eu estava querendo adiantar as aulas de forma presencial, eu corria para os slides, que era a forma de dar uma acelerada. Então, vamos lá. Esse capítulo aqui, ele também, portanto, ele equivale ao 5 do livro, né? Vocês vão se basear no material em PDF que eu vou postar para vocês. E ele não segue exatamente a mesma sequência do que tem lá no livro, porque eu procurei aqui deixar o conteúdo mais enriquecido, né, com mais tópicos, com mais detalhamento, tá, em relação ao que tem lá no livro de vocês. Alguns tópicos no livro está bem detalhado, mas tem outros que deixam um pouco a desejar. E aqui eu procurei ser o mais abrangente possível. Então, vamos lá, seguindo. A primeira tela é essa aqui, que eu sempre coloco para vocês, é o sumário, né? Então, a gente vai falar de tudo isso aqui, ó, a origem da Terra, eras geológicas, seus eventos, os processos que constituíram a origem do planeta, formação das esferas terrestres, as eras geológicas, os principais eventos, a estrutura interna da Terra, né? Núcleo, manto, crosta e suas subdivisões, a estrutura geológica em si, ou bases geológicas, que são os escudos, os escudos cristalinos ou maciços antigos, também chamados de crátons. São 3 tipos de bases ou estruturas geológicas: as bacias sedimentares e os dobramentos modernos ou recentes. Depois eu vou explicar o porquê dessa denominação. O tipo de rocha, que é um conteúdo que vocês certamente já viram no Fundamental 2, tanto em geografia como em ciências. As principais teorias geológicas, que são a da deriva continental e a tectônica de placas, e os diferentes agentes geológicos. Que esse conteúdo aqui, eu posso até deixar para tratar no próximo conteúdo, que é geomorfologia, porque ele pode ser visto lá, né? Na verdade, o geomorfologia, que é relevo, as formas de relevo, as características do relevo são influenciadas pelos agentes geológicos. É um conteúdo que eu posso deixar para o capítulo seguinte, tá? Então, vamos lá tentar ser bem objetivo, bem rápido, porque senão a gente termina retardando um pouco o conteúdo. Vamos lá. Então, vocês certamente já ouviram falar da teoria do Big Bang, lembram? Me deu um retorno em áudio aí. Eu vou começar a pegar a lista aqui do nome de vocês e começar a perguntar. Fulano, me diga alguma coisa aí.
vou terminar fazendo isso. Estou com o nome de vocês aqui em mãos. Agora, saber se está por aí, vou começar a perguntar. Turma de agro, por exemplo. Aqui a relação de agro. Ana Carla de Jesus Carvalho, está por aí? Ou não? Clóvis Coelho Barros, estou falando aqui aleatoriamente. João Guilherme Oliveira Ferreira. Pereira. Pereira Ferreira. Pereira. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim te ouvindo, professor. É porque ninguém quer responder, né? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte: a teoria mais aceita para explicar a origem do universo é a famosa teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, tudo o que existe no universo, tudo, não estou falando no planeta Terra, não, é no universo. Só lembrar que o planeta Terra é um dos planetas que compõem a galáxia chamada Via Láctea, que é uma das tantas galáxias do sistema solar que compõem o universo. Então, o planeta Terra é um grãozinho de areia no conjunto de todo o universo. Então, segundo essa teoria, ela tem os métodos científicos que visam comprová-la, e a comunidade científica, em grande parte, em sua grande maioria, entende essa, essa teoria como sendo a mais aceita, diz que tudo que existe no universo hoje, no universo, como eu falei, não é só no planeta Terra, não, teria surgido há aproximadamente 15 bilhões de anos, não é milhão, bilhões de anos. E por que o nome é teoria do universo? Surgiu a partir de uma grande Big Bang explosão. Toda essa matéria existente dispersa hoje no planeta, em todas as galáxias, ela estava super concentrada, num volume bem pequeno. A quantidade de energia era tão grande que conseguiu compactar toda essa matéria num volume muito pequeno. Esse volume pequeno era resultado de toda a matéria que existe no universo, e essa compactação se dava por conta da gigantesca quantidade de energia que havia armazenada compactando essa matéria. Então, a grande explosão fez com que essa matéria, que era super concentrada por conta dessa imensa quantidade de energia, então isso gerou essa grande explosão e expansão de toda essa matéria que antes era compacta, então ela inicia essa grande explosão se dá com a expansão dessa matéria pelo universo, até formar tudo que se tem hoje, né? Todas as galáxias que constituem o universo. Então, durante um longo período, ou foi havendo esse processo de expansão dessa matéria. Isso tendo iniciado essa explosão por volta de 15 bilhões de anos. Passados aí pouco mais de 10 bilhões de anos, surgiu o que a gente conhece como planeta Terra, há cerca de 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. E o nosso planeta, em sua, digamos assim, sua origem, né, em sua fase inicial, o que existia no nosso planeta? Ele tinha uma configuração, uma característica completamente diferente do que a gente conhece hoje. Então, passados, tem gente entrando aqui ainda, deixa eu... Vamos lá, deixa eu ver quem é. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Giovanni Carvalho no chat, e entre parênteses, a turma e o curso, para ter o controle de frequência. Voltando aqui para a tela da apresentação, vamos lá. Então, passados esses mais de 10 bilhões de anos, até quando a Terra surge aqui, por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, o que se tinha é a Terra, o globo terrestre, o planeta Terra,
como uma grande bola de fogo com aspecto incandescente, por conta da temperatura muito elevada. O material que constitui a Terra nessa fase inicial, ele se assemelhava muito ao material de uma erupção vulcânica, né? A lava de um vulcão, o que na verdade era rocha derretida, e a lava do vulcão nada mais é do que rocha derretida. Então vamos lá, tem mais alguém aqui que quer entrar? Kailane Kelly. Ok, tá travando muito aqui. Se eu sair for minha net e cair, minha voz está travando para muita. Se aquela velha história. Se for minha voz travando para várias pessoas, o problema é a minha internet. Se for só para um ou outro, o problema não é a minha internet. Professor, tá travando a voz e a imagem Hum. do senhor. Aqui também, professor. Tá também. E agora, normalizou? A voz sim, a imagem não. A imagem ainda está ruim. Para outras pessoas, a imagem está congelando e a voz? Pra mim tá. Aqui tá, também, para todo mundo. Às Pra vezes mim Pra normaliza mim, sim. aqui também, pra mim. Desse jeito, travando também. Mas esse travamento, ele está constante, contínuo, ou já passou? Já normalizou agora? Vocês estão me vendo bem agora? Ele param por um tempo, mas volta depois de travar a voz. Bom, pode ter sido uma oscilação, eu vou continuar aqui, e aí se continuar ruim, vocês me avisem, certo? Ó, Maximiano está dizendo que agora está normal, vamos ver se normalizou para todo mundo. João Anderson também, ficou bom agora, né? Beleza, é porque acontecem essas oscilações. Se tiver para todo mundo, eu não posso prosseguir. Agora, como parece que normalizou, vou dar continuidade. Qualquer coisa, abra um áudio aí e me avise. Então, eu estava falando desse slide aqui. Eu mudei um pouco o slide para não ficar sempre a mesma coisa. Então, o que havia era o material incandescente, temperatura altíssima, e a partir, depois de um certo tempo, depois de alguns milhões de anos, a Terra começou a passar por um processo de resfriamento. Esse processo de resfriamento foi dando uma nova cara, uma nova característica, uma nova face ao planeta Terra. E foi a partir de então que começaram a se constituir as chamadas esferas terrestres. Quando a gente falar em esferas terrestres, são três. São três esferas. Litosfera, professor, litosfera, atmosfera e hidrosfera. E biosfera. A biosfera não entra aqui. Embora ela seja uma das camadas, mas no processo de formação do planeta Terra, a biosfera ainda não estava presente. Está travando, Na professor. verdade, Professor, voltou a travar. Continua travando. Voltou a travar. Deixa eu E dar um agora tempo. tá demais. Espera aí, deixa eu... Só um instantinho aqui. Tem gente pedindo acesso. Tem gente pedindo acesso. Eu vou ver aqui, vou dar uma olhada no roteador, ver se tem algum problema lá. Volto em 30 segundos. Oi, voltei. Tudo aparentemente normal por lá, no roteador. O problema é a operadora mesmo, certo? O problema é a operadora. Vocês estão me ouvindo bem agora? Estão me ouvindo? Sim. Está travando ainda a imagem?
Não. Pronto, pois eu vou continuar aqui. Se voltar a travar e minha voz falhar, vocês me avisem, certo? Então, já tem gente tentando acesso, tá caindo aí. Vamos aqui, Irineu. Vamos lá. A imagem ainda trava, a Lívia colocou aqui que a imagem sim, a áudio não. Nesse momento exato, como está? Está travando minha voz? A imagem está boa? Como está? Por enquanto Vamos tá na bom. luta. Pronto, beleza, obrigado. Então, ó, vamos lá. Então, eu estava falando das esferas terrestres. Então, a biosfera, vamos entender por que esse tanto de esfera aí, litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Esfera significa camada. Aqui, ó. Esfera, camada. Lito é rocha. Então, a litosfera foi a primeira das camadas ou esferas terrestres a se constituir. Porque o que aconteceu? Passado um longo período e essa bola de fogo incandescente, ao se resfriar, o que acontece com o material magmático, que era a Terra em sua origem, quando se resfria, quando ocorre uma erupção vulcânica, que aquela lava do vulcão que é derramada entre em contato com a temperatura ambiente, o material magmático vai se resfriando, e o resfriamento vai fazer com que aquele material se endureça, né? Fique rígido, se consolide, se solidifique. Então, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu lá na Terra em suas origens. O processo de resfriamento do globo terrestre, aquela imensa bola de fogo que antes era incandescente, ao se resfriar, constituiu uma camada rochosa. Na verdade, é como se fosse a casca do planeta, né? Porque a parte do globo que estava em contato com o ambiente era a parte mais externa, que envolve esse globo, né? Então, foi ela que começou a se resfriar e se endurecer. Assim se formou a litosfera. Aqui tem a parte conceitual, né, explicando como é que se formaram as esferas terrestres. Então, a litosfera, a primeira delas, resultou do resfriamento e solidificação do magma, que formava o globo incandescente, o globo de temperatura altíssima, entre aspas, a bola de fogo, né? Aí a atmosfera se formou com resfriamento do material magmático que liberou gases e vapores. Tem uma imagem aqui que vai ilustrar bem o que eu vou falar, que é essa aqui, ó. Então, o cenário que passou a existir com o tempo foi mais ou menos o seguinte: imagine que o globo antes era somente uma bola de fogo incandescente. Na medida que ele começa a se resfriar, essa parte do globo mais externa vai se endurecendo, se consolidando, virando rocha. Só que em alguns lugares onde esse material magmático se solidifica e endurece, formam-se zonas de fraqueza, e a pressão que havia do magma de dentro para fora rompia essa crosta em processo de essas rochas, né, em processo de solidificação, e assim se iniciavam erupções vulcânicas. Então, os gases e vapores sendo liberados do resfriamento da litosfera, somado a esses gases e vapores liberados em erupções vulcânicas, liberavam no ar, uma grande quantidade de material, gases e vapor d'água. Então, o que aconteceu quando foi havendo na medida em que foi havendo um processo de acumulação desses gases e vapores no ar? Constituiu-se a camada gasosa envolvendo o globo. Camada gasosa essa chamada de atmosfera. Esfera, camada e átomo, gases e vapores, né? Essa atmosfera, ela foi recebendo com o tempo um grande volume, uma grande quantidade de gases e vapores. Chega um momento em que a atmosfera não consegue mais absorver tantos gases e tanta umidade. Então, o que acontece com essa umidade? Quando a atmosfera se satura, fica fortemente carregada, essa umidade ela se condensa. E aí é o que ocorre o fenômeno conhecido como chuva. Então, passou a chover torrencialmente, isso ao longo de um longo tempo. Tem gente entrando aqui ainda, deixa eu liberar o acesso.
Quem é a pessoa com nome Coth? Eu não vou permitir o acesso. Se alguém conhece, COWTH. Se alguém conhece essa pessoa e é da turma, mande uma mensagem para ela e fale, por favor, para essa pessoa mudar o nome. Eu não vou permitir o acesso de pessoas com esse tipo de nome aqui, não. Se eu estou lendo o chat, a voz está boa, o negócio é que ele fica normal 2 minutos e depois começa a travar, melhorou. Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Se tá bom no momento, me fale aí. Alguém conhece essa pessoa que tentou acesso aí? Vocês viram o nome? Alguém conhece? Tá bom, né? Eu não vou permitir o acesso de alguém que aqui entre com esse tipo de identificação, não, como apareceu aqui. Professor, Oi. eu acho que é Carlos. Carlos Eduardo. Pois eu só vou permitir o acesso dessa. Eu tô na aula. Eu tô na aula. Não é eu, Tá, não. né? Pronto. A pessoa botou aí COWTH. Eu não vou permitir acesso de pessoas com essa identificação, não. Pode ser um gaiato querendo entrar na aula aí e fazer baderna. Então, eu não vou permitir o acesso. Voltando aqui para o slide. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, nós temos aqui uma terra em sua fase inicial, e aí, na medida em que essas chuvas iam acontecendo, elas contribuíam para resfriar ainda mais a litosfera. Na medida que a litosfera se resfriava ainda mais, ela continuava a liberar, com o calor que ela tinha, ela continuava a liberar gases e vapores, né, pelo seu processo de resfriamento. As próprias chuvas que iam caindo, elas iam contribuir para resfriar e, ao mesmo tempo, evaporava novamente, por conta da temperatura que o planeta ainda tinha. Então, isso ia acontecendo de forma cíclica. Superfície aquecida, liberação de gases e vapores com essas erupções vulcânicas e do próprio resfriamento da Terra, a expansão da atmosfera, a saturação dessa atmosfera, que fazia com que ocorressem chuvas torrenciais de forma contínua, e essa chuva, com o tempo, ela foi se acumulando nas áreas mais rebaixadas do planeta, porque quando a Terra passou por esse processo de resfriamento, a litosfera, ela não ficou lisinha, plana. Você pode observar pela imagem que ela apresenta vários altos e baixos, ela tinha esse aspecto de rugosidade, de variação de altitude, né? Não era lisa, perfeitamente plana, como uma tábua, enfim, como uma mesa. Então, foi assim que se constituíram as esferas. E aí, os oceanos, digamos, primitivos iniciais. Um detalhe que é importante ressaltar é que toda a água dos oceanos que se constituiu aí na origem da hidrosfera era água doce. E hoje a água do mar é salgada. Por que isso aconteceu? Porque as rochas, na verdade, elas representam um agregado de minerais, inclusive sais minerais. E aí, por que a água do mar é salgada? Porque as rochas, passando por um processo de desgaste, com as chuvas acontece a dissolução dos sais que compõem as rochas. Então, a água das chuvas, ela sempre vai levar sais diluídos para os rios, e os rios desembocam no mar. Quando ocorre a evaporação da água do mar, os sais que estão dissolvidos na água que o rio despejou no mar, os sais permanecem. Então, na medida que o tempo foi passando, ao longo desses 4 bilhões e meio de anos, 4,6 bilhões de anos da história da Terra, a água do mar foi se tornando cada vez mais salgada, até chegar ao teor de salinidade que se conhece hoje, tá? Então, recapitulando aqui a parte conceitual, a litosfera foi fruto do resfriamento e solidificação do magma, daquela imensa bola de fogo material incandescente que era o globo em sua origem. A atmosfera, com o resfriamento do magma, liberou gases e vapores, compondo a atmosfera, né? E a hidrosfera foi fruto da saturação que a atmosfera passou. Então, com essa saturação da atmosfera, ocorreram chuvas contínuas de grande intensidade ao longo de um período muito longo,
durante um período muito longo, e os depósitos de água, né, que a gente conhece como mares e oceanos nas áreas mais rebaixadas, nas maiores concavidades do planeta, tá? Ficou claro, pessoal, essa parte aí? Ficou. Sim. Eu imagino, essa imagem, eu acredito que ela seja muito importante para ajudar vocês a esclarecer esse processo de formação das esferas terrestres. Bom, próximo item. É importante falar sobre as eras geológicas e alguns eventos importantes que aconteceram ao longo dessas eras geológicas. Antes de falar de eras geológicas, é importante falar sobre tempo geológico. Lá no livro de vocês tem essa expressão. Na história, para entender tempo geológico, é importante diferenciá-lo de tempo histórico. Quando vocês começaram a estudar, ainda antes da pandemia, com o professor Balduino lá em História, ele deve ter falado da parte introdutória lá de História, né? É um processo que os professores costumam falar, né? E aí, o que acontece? Qualquer professor de História, ele vai falar das primeiros registros da presença do homem. Porque, na verdade, o tempo histórico é o tempo desde os primeiros registros da presença do homem até hoje. E esse é o chamado tempo histórico. Então, você estuda na história desde a presença do homem até os dias atuais. Inclusive, tem aquela fase lá de evolução, da produção de instrumentos e tudo mais. Aí tem aquelas fases lá, paleolítico, neolítico, tudo lá. Vocês viram isso aí, não viram? Em história? Viram no fundamental e viram agora, antes da pandemia, imagina. Estão me ouvindo? Oi? Oi? Não estou ouvindo. Oi? Fale, alguém Oi. fale. Estão me ouvindo? O áudio tá Oi. bom? Sim. Tá. Bacana. Alguém ia falar aí, pode falar, fica à vontade. O primeiro de mineração não teve aula de história. Ah, não chegou a ter, né? Certo. Beleza. Mas, assim, com as atividades remotas, eu imagino que tenha visto isso já, depois do início das atividades remotas. Então, vamos lá. Eu tô mencionando história aqui porque é importante saber a Professor. diferença entre tempo histórico e tempo geológico. O tempo histórico é o tempo desde que... Oi, pode falar. Tá travando aqui. De novo, tá travando para mais alguém? Aqui também. Não escreva no Aqui chat. Ó, também. tá travando para todo mundo, será? Travou um pouco, mas já normalizou. Aqui tá Pra travando mim. um pouco também. Vamos lá. E agora? Continua travando? Não adianta vocês digitarem no chat. Pra mim tá normal, professor. Aqui Voltou tá ao bom. normal. Pronto. Bom, se está normal para pelo menos uma Voltou. pessoa, o problema não é a minha internet. Tá? Vamos lá, seguindo. Agora melhorou, mas estava travando. Pronto, vamos seguir, então. Vamos lá. Então, diferenciando, o tempo histórico é aquele desde os registros da presença do homem até os dias de hoje. Tempo geológico é o tempo decorrido desde a origem do planeta Terra até os dias atuais. Quando eu falo desde a origem do planeta Terra, lá há aproximadamente 4,6 não é é bilhões de anos. Então, o tempo geológico é um tempo incomparavelmente mais longo do que o tempo histórico, certo? E aí, como é um tempo muito longo, ele é dividido em pedaços. O nome desses pedaços, ou partes do tempo geológico, são chamados de eras. E as eras, por sua vez, são subdivididas em períodos, certo? Aí eu vou mostrar aqui uma outra tabela, uma imagem, depois eu volto para esse slide aqui. Então, se a gente pegasse
o tempo geológico e fizesse uma conversão, uma adequação desse tempo de 4,6 bilhões de anos para colocá-los em 24 horas, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Para vocês terem uma ideia de como o tempo de existência da Terra é longo. Ó. Então, do momento inicial, momento zero, aqui pegando a idade da Terra, 4,6 bilhões, e colocando dentro de 24 horas. Então, o momento inicial são essas fases aqui, ó, lá ao longo de toda a formação das esferas, do lento resfriamento da Terra, enfim, tal. Então, a gente tem a chamada, o período a era pré-cambriana, tem um nome pré-cambriana porque é o que acontece antes do período cambriano da era paleozoica. A era paleozoica se divide em 6 períodos: cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. O nome desses períodos tem uma explicação. Lá no livro vocês vão entender o porquê desses nomes. Um que é muito simples aqui, carbonífero, o período de formação das grandes reservas de carbono, carvão mineral e petróleo, né, em grande parte desse período aqui. Então, o nome é pré-cambriano porque é o que acontece antes do cambriano. Então, pega boa parte do tempo de existência do nosso planeta. É tanto que, se a gente considera tudo o que aconteceu no nosso planeta, dentro de transformando isso para 24 horas, a segunda era, que é a paleozoica, ela só vai começar lá para 21h05 da noite, quase já 21h06. Então, veja que ao longo de todo esse tempo geológico, a maior parte do que aconteceu, mais de 21 horas, foi lá na era pré-cambriana. Aí, as outras eras, elas aconteceram num período bem mais recente, de 544 milhões de anos para cá, ou seja, dos 4,6, aproximadamente 4 bilhões foi só na primeira era, certo? Então, o tempo mais recente abrangeu as outras 3 eras, certo? Aí também o Mesozoico se divide em Triássico, Jurássico, Cretáceo e o Cenozoico, Terciário e Quaternário. O homem, por exemplo, ele só surgiu no período quaternário da era Cenozoica. O homem, portanto, ele é um habitante recente, bem recente da Terra. Transformando isso para 24 horas, o homem só está presente aí no último minuto da história da Terra, considerando esses 4,6 bilhões, convertendo para 24 horas. Portanto, nós, o homem, o ser humano, ele está presente na Terra há pouquíssimo tempo, considerando a idade que a Terra tem, certo? Esse slide aqui é só para fazer essa comparação, né? Aí tem aqui nós temos a duração de quando até quando, né? Por exemplo, o Paleozoico, ele começou há aproximadamente 500 milhões de anos e durou até 286 milhões. Aqui é o tempo de 280 aproximadamente, até 145, 150. Na verdade, até 65, né? Porque o que começa com 146 é o Cretáceo. E a Cenozoica, que era recente, são 65 milhões de anos para cá, 65 a 70 milhões de anos para cá. Portanto, é um período considerado recente. A expressão Cenozoico significa vida recente, Paleozoico, vida antiga, e Mesozoico, vida intermediária. Tem algumas outras tabelas que vocês encontram essa escala geológica do tempo, ou também chamada de coluna geológica do tempo, que além desses 3 termos aqui das eras, Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, da mais recente para a mais velha, tem uma outra chamada Azoica, que é um período que não existia vida ainda. Sim. Tá dando uma travada aqui. E agora? Voltou? Normalizou? Tá travando a imagem ou a voz tá falhando? A voz. Ixi, pois tá difícil. Tá difícil hoje. A internet aqui não tá ajudando, não. Mas vamos lá. Estabilizou agora? Eu espero estabilizar. Sim. Voltou, tá estável, né? Porque ela tem dia que ela trava e volta e não trava mais. E hoje está acontecendo de forma recorrente, infelizmente.
É muita gente acessando. Aqui em casa não é muita gente acessando. Tem dias que eu estou aqui dando aula e minha filha está assistindo a aula ao vivo também e dá para ir numa boa, mas hoje coincidiu de estar ruim. Seguindo, vamos lá. Aí, o que tem aqui nesse slide agora, ó, é uma espécie de resumo do que aconteceu nas eras, é um pouco do que está aqui, tá? Então, vamos ver aqui, ó. No período pré-cambriano, também chamado de era azoica, arqueozoica ou proterozoica. O que aconteceu naquela fase lá, que foi de 4,6 bilhões até aproximadamente meio bilhão, ou 500 milhões. Durante esse período, a Terra passou por um processo de resfriamento. Quando a Terra se resfria, se formam os primeiros tipos de rochas, que são as rochas magmáticas, são aquelas formadas pelo resfriamento do magma. Quem faz mineração aí tem uma disciplina chamada geologia, e você se aprofundam mais nesse assunto, né? E também, posteriormente, começaram a se formar as primeiras rochas sedimentares e as metamórficas também. Aí, passado essa primeira era, né, pré-cambriana ou azoica, esses primeiros 4 bilhões de história da Terra, do tempo geológico, aí começaram a surgir os grandes depósitos de sedimentos do planeta, chamadas bacias sedimentares, né? E foi com isso que se constituíram os depósitos de carvão mineral, importante fonte de energia que ainda é muito utilizado nos dias atuais, tá? Aí, passado mais um tempo, chegou a era Mesozoica, que foi quando o planeta que nós conhecemos hoje começou a se dividir, porque antes todos os continentes eles estavam juntos, a gente vai falar disso mais adiante, e as reservas petrolíferas também começaram a se constituir, né, em grande parte, na era Mesozoica. E a era mais recente, nos últimos 65, 70 bilhões de anos, é que os continentes que nós conhecemos hoje do mapa mundi começaram a assumir a forma que a gente tem, se assemelhando ao que a gente pode observar hoje. Foi também na era Cenozoica que começaram a se formar as grandes cadeias montanhosas, que também são chamadas de dobramentos modernos. Modernos porque, em se tratando da história da Terra, que é de 4,6 bilhões de anos, o que aconteceu nos últimos 70 milhões é relativamente recente. Por isso é que as cadeias montanhosas do planeta são chamadas de dobramentos modernos ou dobramentos recentes. E outro evento geológico importante ocorrido nessa última era são as últimas glaciações, que é um período que a Terra passa por intenso processo de resfriamento, tá? Então, voltando lá para aquela tabela aqui, ó, sobre esse conteúdo aqui, essa coluna geológica do tempo, o que é mais importante saber é o seguinte, saber quando é que termina uma e começa a outra era. Aí você, voltando aqui nessa imagem, você pode estabelecer limites. Por exemplo, o pré-cambriano, aqui, vai de quando? De 4,6 bilhões até meio bilhão. Você pode arredondar aqui para simplificar, né? O período da Paleozoica vai do meio bilhão até aproximadamente 240 milhões. A Mesozoica vai dos 240 milhões até aproximadamente 65, 70 milhões. Então, isso é uma informação relevante. Eu não vou exigir de vocês que vocês saibam esses nomes todos aqui. Não vejo como algo extremamente relevante, mas é importante saber situar esses eventos geológicos aqui em qual era. Por exemplo, se eu disser que a formação das primeiras rochas, os escudos cristalinos são as rochas sedimentares, as rochas magmáticas que primeiro se constituíram. Se eu disser que essas primeiras rochas se formaram na era Cenozoica, é um erro. As rochas magmáticas, as primeiras a se constituírem, tiveram início na pré-cambriana. Se eu disser, por exemplo, que o homem surgiu lá no pré-cambriano, é outro erro absurdo, né? Se eu disser que as montanhas surgiram lá na pré-cambriana também, né? Então, esses eventos, eu não vou nem exigir que vocês saibam quando foi que surgiu o réptil,
que surgiu peixe, vegetal, as florestas, né, dinossauro. O dinossauro aqui você nem esquece porque extinção do dinossauro lembra do filme que tem o nome aqui, ó, Jurassic Park, todo mundo sabe, né? Essa divisão aqui é do Pangaea, né, até assumir o contorno dos continentes que nós conhecemos atualmente. Os eventos que é importante você saber são os eventos geológicos. Embora o surgimento das aves, desses outros tipos de seres vivos sejam importantes do ponto de vista geológico, mas do ponto de vista do conteúdo de geologia que a gente está vendo aqui, não. Então, o mais importante é você saber, por exemplo, quando foi que se formaram as grandes reservas de carvão, mineral e petróleo, as rochas, a formação dos continentes que nós conhecemos hoje, a Pangaea, é basicamente isso, tá? Seguindo adiante, alguma dúvida? Tá bom aí? Continua travando ou não? Melhorou? Estabilizou? Sim ou não? Me diga alguma coisa. Tá normal. Beleza, então. Vamos seguir, aproveitando esses 10 minutos que ainda restam. Quem não tiver botado o nome ainda, bote, viu? Vamos lá. A geologia, ela se diferencia da geografia. E se você for pegar o pé da letra, geo, terra, logia é estudo da terra, grafia é estudo ou descrição da terra. Então, estuda a mesma coisa? Não. A geografia estuda a terra, mas o chamado espaço geográfico, que é o espaço de interação entre homem e meio, sociedade e natureza. E a geologia estuda a terra em sua origem, seu processo de formação, em suas estruturas e em sua constituição interior. Quando eu falar em constituição interior da Terra, eu estou me referindo ao que se chama de estrutura interna do globo. Então, o globo terrestre, internamente, ele é assim. Aqui é como se você tivesse tirado um quarto aí do globo para ver como é que ele é por dentro, tá? Então, por dentro, em resumo, ele é assim. Ele pode ser dividido em 3 camadas. O núcleo, que se subdivide em interno e externo, certo? O manto, que é essa porção intermediária, e a casca do globo, que equivale à crosta, também chamada de litosfera. Comparando, eu gosto de fazer sempre essa comparação. Lá no livro que vocês vão ler, compara o globo com um ovo. Não gosto de comparar o globo com um ovo. Eu gosto de comparar com um abacate. Imagina um abacate redondinho, mais ou menos redondo, e aí você faz um corte desse jeito no abacate, cortando inclusive o caroço, né? Arrancando esse quarto aqui. Então você vai ter o núcleo, que será mais ou menos correspondente ao núcleo, né? O manto equivale à parte do abacate, que é a polpa, né? Aquela parte comestível que a gente come. Tem gente que come com açúcar, com farinha, usa na salada, ou faz a vitamina de abacate, né? Misturando com leite e açúcar. E a casca do abacate equivale à crosta. Essa comparação ela é válida, né? A crosta, que é a casca, ela é mais dura. O núcleo, que equivale ao caroço. No caso do núcleo, o interno é sólido, composto basicamente por níquel e ferro, e o núcleo interno ele é sólido porque a pressão que há de todas essas camadas se sobrepondo ao núcleo é uma pressão gigantesca. Então, por mais que no interior da Terra seja uma temperatura altíssima, porque quanto mais profundo, mais quente é o globo, né? Mais você penetra em direção ao centro do globo, mais quente ele se torna. Inclusive, todo o calor que provoca o derretimento dessas estruturas provém da liberação de energia do núcleo. Então, mais o núcleo interno ele é submetido a uma pressão muito grande que faz com que ele seja em estado sólido. Já o externo não é sólido, tá? O manto é sólido, né? Aliás, desculpa, o manto é líquido, é derretido, e a camada mais externa, que é a crosta, em contato com a atmosfera, ela é solidificada também, tá? Aí aqui nós temos a extensão, né?
são mais de 6.300 quilômetros lá do centro do globo até a superfície, e o homem só conseguiu perfurar 15 quilômetros, ou é um pequeno arranhãozinho na crosta. As maiores perfurações como conseguiu atingir foi só isso. Eu sei como é que sabe dessa constituição interior, através de métodos indiretos de estudo, que a ciência tem seus meios de verificação. Não cabe a nós aqui contestar, dizer que isso não é verdade, né? E outra coisa que é importante chamar a atenção é que a crosta também ela pode ser dividida, né, chamada crosta continental e a crosta oceânica. Lembrando que a crosta continental ela é mais grossa, né, porque a crosta oceânica, por exemplo, aquela parte que está debaixo do fundo do mar, ela é bem mais fina, ela é bem mais estreitinha do que comparado com a crosta nas áreas das montanhas, que ela é muito mais espessa, muito mais grossa, tá? Aqui tem uns outros termos, né? Na verdade, tem umas zonas de transição entre uma camada e outra. Por exemplo, a astenosfera aqui, a zona de transição entre o manto e a litosfera. Então, em sua constituição interior, o globo é dessa forma. Por que a gente estuda isso aqui? Porque para a gente entender por que a configuração do planeta foi se alterando ao longo do tempo, por que os continentes eram todos juntos e depois se separaram, o entendimento disso exige o conhecimento do interior da Terra. Entender, por exemplo, que existe uma camada abaixo da parte sólida, que é a litosfera, uma camada chamada manto, e que tem um estado físico diferente da crosta. Enquanto a crosta é sólida, o manto não é. Então, isso influencia na formação das montanhas, na movimentação dos continentes, na existência de terremotos, e a gente vai ver isso na sequência, tá? Tem umas imagens mais adiante que eu vou falar disso que eu estou mencionando. Mais adiante aqui, ó. Mais adiante a gente vai retomar essa imagem aqui para entender o que eu estou falando aqui, ó. Litosfera ou crosta e manto. Mais adiante a gente vai voltar para ela. Deixa eu voltar para onde a gente parou para seguir a nossa sequência. Então, do ponto de vista da constituição interna do globo, existem 3 camadas: núcleo, que se subdivide em interno e externo, manto, que se subdivide em inferior e superior, e crosta, que se subdivide em continental e a oceânica. Aí, as chamadas bases geológicas, ou estrutura interna, ou estrutura geológica da Terra, elas são divididas em 3 também. Não misturar aí estrutura interna do globo com estrutura geológica da Terra, né? Quais são essas 3? Os escudos cristalinos, também chamados de maciços antigos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Vamos lá. Por que o nome escudos cristalinos? Porque quando a Terra passou pelo seu processo de resfriamento ao longo da era pré-cambriana, as rochas que se formaram a partir do resfriamento do magma tinham esse aspecto, composição de muitos cristais, minerais. E aí, como se formaram lá na origem da Terra, em um tempo geológico muito antigo, é uma estrutura rígida, consolidada, receberam essa denominação de maciços antigos. Esse antigo aqui é uma referência, essa estrutura maciça de origem geológica inicial, portanto, bem mais antiga do que as outras estruturas. Os escudos cristalinos, eles foram compostos de rochas magmáticas, pelo resfriamento do magma, e rochas metamórficas. Essas 2 estruturas são as estruturas onde se pode encontrar a maior parte das reservas minerais do planeta, certo? São nas reservas minerais metálicas, né? Porque os outros tipos de minerais podem ser encontrados em bacias sedimentares, como carvão mineral e petróleo. Mas, por exemplo, ouro, ferro, prata, diamante, esse tipo de minério, né? Eles são encontrados principalmente nos escudos cristalinos. O estado da Bahia, por exemplo, Minas Gerais, são estados brasileiros que têm muitas riquezas minerais, e boa parte da estrutura
geológica desses estados é composta por escudos cristalinos ou maciços antigos, tá? Aí essas formas aqui entram a nível de curiosidade, né? Depois a gente fala disso aqui. As bacias sedimentares, como o próprio nome está dizendo, eram uma estrutura rebaixada que foi sendo preenchida ao longo do tempo por camadas, por depósitos de sedimentos. Por isso que tem o nome bacias sedimentares. E isso foi ocorrendo ao longo das eras Paleozoico e Mesozoico. Portanto, tem uma idade geológica bem mais recente do que os escudos cristalinos ou maciços antigos que vêm da era pré-cambriana, seguindo aquela sequência. E essas bacias sedimentares se formaram pelo desgaste das rochas que já existiam. Então, essas rochas magmáticas e metamórficas formadas lá na primeira era foram se desgastando ao longo do tempo, pelo processo de erosão, transporte, deposição, acumulação e compactação, formando, portanto, rochas sedimentares, né? E em meio a essas camadas de rochas, foi havendo deposição de restos de origem vegetal, que originou o carvão mineral no ambiente continental, e o petróleo, na verdade, foi resultado da acumulação de restos de origem animal. O petróleo nada mais é do que restos de origem animal em ambiente marinho, principalmente, que foi sendo soterrado ao longo do tempo, submetido à pressão dessas camadas e a temperaturas elevadas, ele se transformou, originando aquele óleo, aquela pasta escurecida, densa, que a gente entende como sendo o petróleo. Desse não, escurecido, né? Meio acinzentado, escuro. Já os dobramentos modernos são as estruturas bem mais recentes, geologicamente falando, ocorrido, considerando a história da Terra de 4,6 bilhões, os dobramentos se formaram apenas, entre aspas, 65, 70 milhões de anos, portanto, na era geológica mais recente. E os dobramentos, que são as cadeias montanhosas, resultaram de quê? Do movimento das placas tectônicas, que a gente vai falar disso mais adiante, né? Eu não vou aprofundar agora, porque vocês vão entender isso aqui de forma mais precisa, mais detalhada, quando nós falarmos sobre sobre a teoria das placas tectônicas. E esses dobramentos, eles estão presentes justamente nas bordas das placas, que é o local onde vai ocorrer essa movimentação, fazer com que essa estrutura se dobre, formando as cadeias de montanhas. Na nossa próxima aula, na semana que vem, a gente vai retomar a partir daqui, falando sobre os tipos de rochas, inclusive, tá? Então, agora, como o tempo já esgotou, eu só vou relembrar aí para saber se ainda tem alguém que não colocou se ainda tem alguém que Professor, não colocou. Oi, pode falar. tem duas meninas da sala de agropecuária que não participaram da aula hoje, aí pediram para avisar. E Bote o nome delas no mural aí, só motivos para eu ter o pessoais. controle. Tá, coloca o nome delas no mural aí, por favor. Que eu faço o controle melhor pelo chat, né? Aí agora vocês podem sair, tchau, tchau, bom almoço, e fiquem de olho no mural com as novidades que eu vou colocar lá. Tá, certo? Tchau, tchau, até mais.